Bem-vindos! Hoje nosso tema a ser abordado é trabalho em equipe. Este conteúdo ele foi extraído da apostila nas páginas 109 a 120. Leiam a apostila, faça as anotações que sejam pertinentes, importantes ou até mesmo algumas dúvidas que vão surgindo. Aproveitem, acessem o material que está postado também no AVA. E também acessem o canal do YouTube, tá? Tanto para a videoaula, que é disponibilizada pela faculdade, quanto o link que eu disponibilizo para vocês com o áudio deste tema. Durante a disciplina Comportamento Humano nas Organizações, nós já temos conhecimento que o homem, ele de acordo com a teoria da evolução, ele tem buscado muitas formas de se adaptar nos ambientes em que ele vive. É um processo evolutivo de sociabilização e ele tem seus objetivos estabelecidos, como nós já vimos também. O homem, ele se aproxima um pouco e até se identifica com seus semelhantes. Então, isso é uma diretriz natural de sociabilização. Ele busca também estabelecer relações de modo que essas diferenças e também as semelhanças, elas acabam resultando numa formação da sociedade. Ou seja, essa formação, ela depende muito desse estabelecimento de relações. Nós somos diferentes, isso é fato, até porque cada um de nós tem uma personalidade própria, isso já foi visto em alguns testes que vocês fizeram, e isso é resultado da união da nossa cultura. E essa cultura envolve a moral, a constituição familiar, a nossa origem social, os nossos costumes e também os nossos hábitos. E isso vai acontecendo no decorrer da nossa história de vida. É claro que cada pessoa ela constitui a sua individualidade. Ele é um ser, um indivíduo com características próprias. A personalidade, como eu disse a vocês, ela também se forma e vai se desenvolvendo através do contato com outras pessoas na qual a gente vai convivendo. Desse modo, nós somos uma porção de nós mesmos com uma porção dos outros. É uma troca de convívio, de experiências e de vivências. Isso é muito importante porque é através dessa formação que nós vamos construindo a nossa personalidade e também formando a nossa sociedade. E esse indivíduo, a pessoa, ela só se desenvolve em sociedade. Por isso que nós estamos, durante esse período de isolamento social, nós temos visto pessoas não se adaptando a essa nova modalidade, porque sentimos necessidades do contato social, de um contato com o outro. E ele, então, por isso que a gente se define como um ser social. O ser humano, ele não sobrevive fora da sociedade. Ele tem que se sentir que pertence a um determinado grupo. Ele tem que se sentir aceito por um determinado grupo. E muitas vezes, por isso que muitas vezes nós vemos alguns comportamentos que alguns indivíduos tomam por si, para que ele seja aceito em uma determinada estrutura, né? Há faixas etárias que comprovam isso. Por que um indivíduo, um ser humano, ele se adapta a alguns comportamentos para que ele seja aceito? É por isso que ele está sempre nesse processo de formação. A finalidade é estabelecer esses vínculos, é estabelecer novas relações, até para que dê condições necessárias para que ele sobreviva e se desenvolva. E é através desse contato com outros seres humanos, com outros indivíduos, que vamos criando as nossas diferenças e também as nossas semelhanças.
Bem, agora a gente vai pensar um pouco sobre o indivíduo, a sua individualidade. Todos nós pertencemos e convivemos com diferentes grupos. Nós temos nossas famílias, nossos grupos de faculdade, de trabalho, grupos de lazer. Mas a proposta agora é que eu peço a vocês que pensem neste grupo que vocês acabaram de formar na sala de aula. Tentem trazer à memória os rostos, percebam as diferenças encontradas entre as pessoas que vocês tiveram mais afinidade, tiveram um contato, conversaram. Eu sei que há os grupos já formados, alguns já interagem com outros grupos, outros não. Percebam que cada um traz características próprias. E por ser um ser sociável, vocês, como indivíduos, têm suas próprias necessidades interpessoais. E essas necessidades só são satisfeitas através do convívio que vocês estabelecem com outras pessoas. Então, pense que quando vocês entrarem em um grupo, pense que vocês buscam suprir essas necessidades. Então, todo ser humano ele tem necessidades interpessoais. E essas 3 necessidades de uma necessidade de inclusão, a necessidade de controle e a necessidade de afeição. A inclusão é a primeira fase que observamos se fomos aceitos ou não. E por que fomos aceitos? Se fomos valorizados no grupo, se estamos totalmente integrados nesse novo grupo que estamos inseridos, se estamos no grupo certo ou no grupo errado. Então, são comportamentos que vamos avaliando através dessa inclusão. Porque no grupo, geralmente, o ser humano ele vai buscar a inserção no grupo através de afinidades com outros membros. Esses membros eles têm que ter algumas particularidades que vocês ou eu me identifique. Até porque é isso que é o processo de inclusão. Se eu não encontro afinidades, se eu não me identifico com o grupo, eu não vou querer fazer parte desse grupo. A tendência é o afastamento. E para que ocorra esse processo de inclusão, é necessário que se consiga conquistar a confiança do outro, a confiança do grupo. Pode acontecer do grupo rejeitar, sim, a pessoa que quer ser inserida em um determinado grupo. Até porque não foi o indivíduo que não teve afinidade com o grupo, e sim o grupo que não viu nenhuma particularidade, nenhuma característica, não identificou não teve uma identificação com esse ser, por isso a rejeição. Na questão do controle, da necessidade de controle, nós buscamos saber e também estabelecer quais são as nossas responsabilidades diante do grupo. Quem é o líder do grupo? Por que essa pessoa lidera? Como a gente pode influenciar nas decisões gerais que vise também o crescimento do grupo de forma geral? Nesse processo de controle, nós encontramos também pessoas que se autonomeiam como líderes do grupo, mas não exercem esse poder de influência de forma positiva. Ela mina o grupo. Então, esse grupo ele acaba ficando sujeito a esse poder, a essa influência negativa dessa pessoa que se autodenominou ou foi nomeada pelo grupo como líder. Todo grupo tem um líder, todo grupo tem. Aí
cabe a análise se essa influência dessa liderança ela é positiva ou negativa, porque também ocorre de alguns líderes que mantêm esse controle do grupo para sua satisfação própria. Então, ela mantém esse controle exatamente para satisfazer as suas próprias necessidades e não a suprir e satisfazer as necessidades do grupo de forma geral. Em relação ao afeto, ela é considerada como um elemento fundamental. Essa necessidade ela consiste em definir quem gosta de nós, se as pessoas do grupo realmente gostam de nós, ou se é um estabelecimento de relação apenas de troca. Quem são as pessoas que mais consideramos no grupo e como nós expressamos os nossos sentimentos por essa amizade. Então, esse afeto é que também fortalece o grupo. Então, dentro desse processo, nós buscamos provas que realmente nos valorize e também nos posicione se nós conquistamos o respeito dos demais. Até porque o indivíduo, para ser sociável, para que ele realmente seja aceito, ele tem que mensurar isso também. Se ele é respeitado pelo grupo, se as suas ideias, quando expostas, são valorizadas, pode haver a discordância, mas com pontualidade, ou se ele é um ser que está apenas sendo sugado, vamos dizer assim, não seria o termo correto, ou se ele é um ser que apenas está satisfazendo as necessidades do grupo. Então, ele não está sendo valorizado, ele não está sendo respeitado. Então, essas três necessidades, elas têm que ser mensuradas. Então, se você realmente é incluso no grupo, se você foi aceito, se você teve uma identificação, se você teve afinidades, a afinidade ela tem que ser em ambas as partes. O controle ele tem que ser estabelecido por todos do grupo. Mesmo que ocorra uma liderança, há sempre uma liderança dentro de um grupo, mas essa liderança, o exercício dela tem que ser de influência de forma positiva. E também as relações de afeto. Se há uma relação de afeto que valorize e respeite, os respeitos e essas valorizações são mútuas, o grupo, vocês formam um grupo sadio. Agora, como indivíduos, nós somos inseridos em pequenos grupos, né? Eu trouxe para vocês como exemplo o grupo da sala. Cada um de vocês vocês têm uma formação grupal. Esses pequenos grupos, eles são denominados por sócio-grupo. Geralmente, são grupos formados em trabalho. No caso de vocês, eu trouxe para vocês pensarem nos grupos que vocês formaram na sala, que também podem ser chamados de sócio-grupo. Ele é um grupo específico para a tarefa. Ele é orientado e também organizado para a execução de tarefas. Quando vocês se constituíram em pequenos grupos, foi com a intenção de executar uma atividade que eu estabeleci para vocês em sala de aula. Já o psicogrupo, ele é um grupo mais informal. Ele é dirigido e também orientado em função dos membros. Que seriam esses membros? São membros da sociedade, né? Então, esses dois grupos, tanto o social ou o psicológico, o psicogrupo, ele forma uma totalidade dinâmica
estruturada na sociedade. E é a partir dessas inter-relações, desses grupos, que nós vamos formando o nosso comportamento social. O sócio-grupo é algo muito mais formatado, mais formalizado, mais estabelecido. O psicogrupo não, são os grupos informais que vocês vão formando no decorrer da vida de vocês, tá? Seja num lugar de lazer, seja no momento que vocês estão, sei lá, numa balada e vocês conhecem outras pessoas, vocês vão estabelecendo relações, né? Vão estabelecendo uma dinâmica estruturada que vai desenvolvendo o comportamento social. E para concluir essa dinâmica, essa interação, o grupo, ele é uma unidade constituída por pessoas. Cada pessoa tem o seu papel interdependente, ele tem a sua individualidade, até porque é orientada para objetivos comuns que visam regular os seus comportamentos. Nós temos os nossos comportamentos, nós sabemos como nos comportar socialmente, deduz-se isso, né? Mas seguimos normas que são estabelecidas também por esses grupos que buscam aprender através dessa coletividade como podemos satisfazer as nossas necessidades e as necessidades do grupo, porque a partir do momento que fazemos parte de um determinado grupo, nós visamos o quê? Suprir as necessidades interpessoais, que é a de inclusão, a de controle e de afeição, tá? Que está relacionado ao afeto. Todos esses elementos, eles são impactados, eles impactam, até porque o indivíduo ele necessita experimentar, nós necessitamos errar, através dos nossos erros nós aprendemos e também temos essa necessidade de ter a ciência qual é a forma adequada de nos comportar socialmente. E para isso, essa troca de experiência e de vivência, nós contamos com a colaboração dos membros do grupo. Em relação às organizações, nós temos que pensar que as pessoas, elas também precisam das outras pessoas, mesmo que seja dentro de uma organização. As organizações, hoje, elas perceberam que há uma necessidade de buscar por grupos que sejam produtivos, que sejam eficazes, que sejam flexíveis e também comprometidos com os resultados organizacionais, os resultados de alta performance. E com isso, melhor dizendo, ela tem sido o grande diferencial que pode elevar a organização a uma posição de maior destaque nesse mundo globalizado. As pessoas, elas têm que entender que precisam interagir de uma maneira mais produtiva, até para que os seus próprios objetivos sejam alcançados. A comunicação hoje em dia, ela não flui, ela é uma comunicação truncada, as pessoas interagem muito pouco, elas estão sempre na reserva, as pessoas elas se escondem hoje em dia com toda essa tecnologia atrás de biombos que são as mídias sociais. Então, só que as organizações não querem isso, elas querem grupos produtivos, grupos eficazes, grupos flexíveis e que visem, que comunguem com esse diferencial que a organização busca. Até porque, se a organização ganha, as pessoas que estão
que a acompanham também ganham. E quando é alcançada essa interação de forma positiva, percebam que ocorre uma sinergia. Essa sinergia é onde o todo, ou seja, o todo dessa maior parte que comunga dessa ideia, consegue ampliar essas forças individuais. Então, cada um colaborando da sua forma, da melhor forma possível, consegue formar um todo, consegue formar essa sinergia que acaba atingindo essa eficácia que não somente a organização almeja, mas o grupo como um todo. E essa eficácia, ela só é atingida quando nós conhecemos e distinguimos os grupos e as equipes. Então, nós, como integrantes do grupo, integrantes das equipes, temos que nos conhecer e conhecer muito bem. Os grupos e as equipes têm que comungar da mesma ideia. Ele tem que ser, reforço, produtivo, eficaz, flexível e comprometido. Mas aí a grande pergunta que surge é, qual a diferença de um grupo de uma equipe? No decorrer, vocês vão perceber conceitos sobre grupos e conceitos sobre equipes. Mas o mais interessante é que todos os conceitos apresentados, eles vão nos levar a uma conclusão que tanto o grupo quanto a equipe são constituídos por duas ou mais pessoas que vão interagindo entre si. Essa interação exerce uma influência tanto um sobre o outro. Há um objetivo definido que deve ser alcançado e há um estabelecimento de redes de atração interpessoal, é aquela identificação, que são os fatores que acabam influenciando na proximidade, também na atração física, na similaridade e reciprocidade. Pensem que, geralmente, quando nos aproximamos de uma outra pessoa, nós temos alguns critérios inconscientes que são estabelecidos. Primeira coisa, nós buscamos nos identificar com a pessoa, buscamos similaridades que nos possibilite aproximação. Eu acredito que vocês já devem ter escutado a frase: semelhantes atraem semelhantes. Nós somos indivíduos, somos seres humanos, somos semelhantes, mas temos nossas individualidades, temos nossas similaridades, temos nossas particularidades e geralmente nos aproximamos de pessoas com quem temos alguma identificação. Quanto aos fatores básicos que determinam a existência da equipe ou do grupo, nós podemos dizer que, em um grupo, o todo, quando eu digo todo, é a formação do grupo, é maior que as partes. O que se quer dizer com isso, É que o desempenho de um grupo de trabalho, ele é o resultado, digamos assim, da soma dos desempenhos individuais. As pessoas, geralmente, elas estão voltadas a um objetivo em comum do grupo e as decisões e ações, elas são efetuadas de maneira individual. Cada um cuida do que é seu, Mas o objetivo é um objetivo único. Se o meu colega do lado, ele está tomando um caminho que você está vendo que é um caminho que não vai influenciar no resultado final, o comportamento do grupo geralmente
se baseia, eu vou cuidar do que é meu, ele que cuide do seu. Por quê? Nesse processo, nessa individualidade, eu estou fazendo o meu certo, ele está fazendo o dele de forma um pouco desvirtuada da intenção, ele que arque com as consequências. Então, não se pensa muito nesse resultado final de uma forma muito mais eficaz. A intenção é atingir um objetivo. Os meios não justificam os fins dentro de um processo de grupo. Não há troca de ideias, né? Eu estou vendo que o meu colega vai trilhar um caminho que não vai ter um resultado muito positivo, vai influenciar no grupo, sim, mas eu vou deixar que ele arque com as consequências. Então, não há essa troca de ideias, não há um compartilhamento de opiniões, e isso resulta numa soma de esforços pessoais, individuais. Há uma interação emocional efetiva, até porque eu fico preocupada com o resultado, o que esse processo que o meu colega está fazendo de forma errônea pode afetar no final, mas eu não falo, eu não troco uma opinião com ele, eu não dou a minha opinião, eu não compartilho as ideias, e mesmo sabendo que isso vai influenciar no resultado final. Então, há uma sobrecarga emocional e afetiva nos grupos, e até mesmo entre os indivíduos, porque emocionalmente eu me sobrecarrego e no final o grupo todo é impactado. Pode ser que o resultado ele chegue num resultado satisfatório e pode ser que não, mas durante esse trajeto, essa carga emocional, ela vai minando as relações do grupo, tá? Funciona, melhor dizendo, como se fosse o telefone sem fio, né? Ou a rádio peão. Comunica-se ao outro o erro do colega do lado, mas o próprio colega que deveria saber o que está fazendo pode prejudicar o grupo, não tem essa comunicação. Já a equipe, a diferença da equipe, o desempenho dela, além de incluir os resultados individuais, inclui também o chamado resultado do trabalho coletivo. As informações são partilhadas de forma geral. O resultado do trabalho coletivo, ele é aquilo que 2 ou mais participantes, eles precisam fazer em conjunto. Eu dependo do meu colega do lado para executar a minha tarefa. Eu vou compartilhar com o meu colega do lado a minha opinião, eu preciso da ideia dele para que realmente nós chegamos a um resultado satisfatório. E isso vem a refletir na real contribuição dos membros da equipe. Esse é o objetivo comum que tem em mente na formação, na estruturação de uma equipe. A equipe ela tem que possuir os mesmos interesses, deve decidir e agir de maneira conjunta. A equipe ela tem que ter um forte intercâmbio de ideias. Os seus esforços eles devem ser multiplicados e tem que ter uma forte interação emocional e afetiva. Então, essa forte interação emocional e afetiva, podemos direcionar a inteligência emocional. A empatia tem que ser construída. Essa carga emocional, ela tem que ser equilibrada. A equipe, percebam as diferenças na formação do grupo e da equipe. O grupo, cada um, ele desempenha as suas atividades individuais. O objetivo é único, mas não há uma troca de informação, não há compartilhamento de ideias, cada um cuida do que é teu. Se você errar,
arque com as consequências. Né? E vocês percebam que a carga emocional ela chega a ser pesada dentro de um grupo. Pensem um pouco se vocês já não participaram de grupos assim. A equipe existe, mas há um trabalho a ser desenvolvido com todos os membros, com todos os integrantes da equipe. A comunicação ela tem que ser clara e fluida, os interesses devem ser em comuns, as pessoas devem agir e decidir de forma conjunta, as opiniões podem ter divergências, mas elas têm que ser debatidas até que cheguem num senso comum. As ideias devem fluir e essa interação emocional efetiva deve existir de forma positiva, também de forma eficaz. Bem, nós vimos nas teorias motivacionais, e especificamente a teoria de Maslow, que todo indivíduo possui necessidades. E na medida do possível, que elas vão sendo supridas, nós vamos buscando outras até que nós nos sentimos satisfeitos. Nós temos o desejo de nos conectar e interagir com outras pessoas com a intenção de estabelecer essa interação social que visa atender às necessidades de reconhecimento, de aceitação. Essa aceitação ela tem que ser por parte também dos nossos colegas de trabalho, dos nossos colegas de estudo. Buscamos desenvolver a autoestima e a confiança, até porque é através desses elementos que conseguimos efetuar a nossa realização pessoal. E isso é o nível mais alto da pirâmide de Maslow. O indivíduo, ele só vai conseguir sentir-se completamente realizado com os feitos que desempenhou ou que ele tenha desempenhado ao longo de sua existência, ao longo de sua vida, né? Além dele ter conseguido superar esses desafios que no decorrer da vida vão surgindo, esses desafios, eles fazem com que essas pessoas se aproximem de outras. É através dessa aproximação que ocorre essa interação, juntam-se forças, há uma participação e contribuição ativa. Nesse momento que nós estamos vislumbrando e também trazendo à tona, é um comportamento organizacional. Não somente social, mas um comportamento social, tá? Então, a ênfase na formação das equipes ou nos grupos, vocês percebam que os comportamentos, algumas coisas, são próprios da convivência social. Mas essa convivência social, ela também tem que ser organizacional, até porque há uma intenção na obtenção de resultados. No nosso caso, nós estamos vislumbrando, através dessa interação, dessa aproximação de pessoas, nós estamos visando o alto desempenho organizacional. Por isso que essas pessoas, elas se aproximam e também buscam o sentimento, buscam através dessa satisfação de necessidade, essa realização pessoal e profissional, se sintam integrantes do time, se sintam integrantes da equipe. Vejam que muitas razões que acabam impulsionando os indivíduos a participar dos grupos, até porque eles precisam ter esse sentimento de pertencimento. Os comportamentos, tanto para a formação
de grupos quanto de equipes são os mesmos. Nós temos as nossas necessidades. Lembre das 3 necessidades, tanto do grupo quanto da equipe. E esses indivíduos, eles precisam se identificar, eles precisam ser compreendidos, eles precisam ser orientados, eles precisam ser apoiados e protegidos. Reforçando, tanto na formação de grupos quanto na formação de equipes. Nós temos as necessidades. Nos grupos também temos essas necessidades. Na formação de equipes também temos essas necessidades. A diferença está no comportamento depois da formação, que foi o que nós vimos anteriormente, né? Um grupo, ele trabalha com um objetivo comum, mas cada um na sua individualidade. A equipe não. Trabalham com um objetivo comum, mas com características que integrem a equipe. Em relação à formação dos grupos nas organizações, nós vamos encontrar 2 grupos, os formais e os informais. Os formais, eles são grupos que existem, que são constituídos por estruturas hierárquicas e também por funções e responsabilidades que são claramente definidas aos membros. Dentro desses grupos, existem grupos formais que são criados por gerentes, encarregados de tarefas que são concluídas de acordo com o procedimento que vão sendo estabelecido. E as diretrizes dos membros também são importantes para a constituição desses grupos formais. E uma outra característica também desses grupos formais, os papéis e as responsabilidades, elas são definidas, assim como as normas que regem essa natureza de interação entre os membros do grupo. Como que a gente pode pensar nessas estruturas hierárquicas? Nós temos a alta direção, temos a gerência, que podemos chamar de gerência estratégica, nós temos a média liderança, que são encarregados, supervisores, coordenadores. Depois nós temos o grupo técnico, que são os analistas, e depois abaixo, que é a linha de base, dentro dessa estrutura hierárquica, nós temos o grupo operacional. Em relação aos grupos informais, eles não são criados por nenhuma gerência, nenhuma administração, mas eles são feitos por conta própria dentro de uma organização, devido a essa constante interação que ocorre entre os membros, né? Então, as pessoas, elas interagem com outras pessoas de outros setores, de outros departamentos, e essas relações pessoais, em vez de estarem relacionadas a requisitos de trabalho, não, elas vão acontecendo na informalidade, né? Vão estabelecendo uma relação de interação que vai dominando essa formação de equipes informais dentro da organização. As necessidades pessoais e psicológicas dos membros, elas acabam sendo satisfeitas por conta das informações que vão sendo trocadas dentro desses grupos informais. Mas é importante destacar que a eficácia geral do trabalho dentro da organização, ela acontece às vezes de forma positiva ou negativa também por essa interação, por esses grupos informais. Os grupos informais também exercem um poder dentro da organização, seja de forma eficaz ou ineficaz. Bem, vamos ver agora os tipos de equipes de trabalho. Dentro de uma organização, nós podemos ter as equipes autogeridas, as equipes multifuncionais,
a alta gerência, grupos de afinidades e equipes virtuais. A primeira formação de equipes são as autogeridas, né? Essas equipes elas são baseadas no empoderamento profissional de cada funcionário. Os profissionais ideais para compor este tipo de equipe geralmente são aquelas pessoas dinâmicas e ágeis, até porque elas entregam, né, a tarefa, o seu trabalho com maior produtividade. Elas são ágeis, elas conseguem resolver os problemas de forma muito mais eficiente, rápidas. E essas equipes autogerenciáveis, elas são comprometidas, elas são sinérgicas, olha a sinergia aí nas equipes. Elas são responsáveis, elas são autônomas, elas se responsabilizam pelo seu trabalho, são equilibradas. Quando a gente fala em equilíbrio, vamos ter que trazer em mente a inteligência emocional, elas são proativas. Então, este tipo de equipe são equipes que toda organização almeja ter, né? Só que para uma equipe ser autogerida, autogerenciável, ela tem que ter um amadurecimento profissional e também pessoal, até porque ela traz comportamentos técnicos e pessoais que devem criar essa sinergia. Então, isso é muito importante. São características que o profissional tem que ter, mas o grupo também tem que comungar dessas características, desses comportamentos, comungar dentro dessas competências. Em relação às equipes multifuncionais, é o tipo de equipe voltada para a qualidade. Ela é composta por membros de diversas áreas funcionais, diversos departamentos da empresa. Essas áreas funcionais, elas têm por objetivo de propor medidas que visem a melhoria da qualidade e também na resolução dos problemas que afetam a organização como um todo. A ideia da equipe multifuncional, da formação da equipe é simples, até porque se a empresa ela precisa de uma variedade de habilidades diferentes para a execução de um determinado projeto, ela busca esse tipo de equipe, ela busca a formação dessa equipe visando como uma forma de estratégia para a obtenção do sucesso dos seus negócios. Então, é interessante? Mas não podemos esquecer que não é apenas habilidade técnica que a organização tem que buscar, né? Tem que também visar nas competências comportamentais. Profissionais de diversas áreas, formações diferentes, comportamentos diferentes. Então, para que a equipe multifuncional realmente funcione, realmente seja um instrumento de estratégia para o alcance do sucesso dos negócios, tem que se pensar também nas competências comportamentais, não apenas nas habilidades técnicas. Geralmente essas equipes elas são formadas, como exemplo, equipes de projeto, comitês, força-tarefa, e elas devem comungar de uma ideia em comum, né? Elas têm que ter um objetivo comum e também têm que estar em sintonia com suas competências comportamentais, com suas habilidades técnicas. Em relação também às equipes de alta gerência, é o tipo de equipe que demonstra elevada competência e destacado grau de comprometimento, né? Então, isso são características
que toda organização, pelo menos a alta gerência, deveria possuir. Elas são pessoas realmente alinhadas com o propósito da organização, elas têm em comum valores, visão, objetivos e engajamento. Geralmente, esse tipo de equipe é formada pela alta administração das organizações. São os executivos, os CEOs, os diretores, são os gestores, né? Os gestores da alta gerência que realmente administram toda a organização. Os grupos de afinidades, no bom português, ele vem tomando até um certo lugar nas discussões sobre diversidade e inclusão dentro das empresas. Algumas empresas até aceitam esses grupos de afinidade, outras não. Mas em muitas delas são esses grupos que acabam estabelecendo a base estratégica que vai gerando toda e vai cercando toda essa temática, envolvendo toda essa temática de inclusão, né? Até porque há essa inclusão e há uma discussão em volta dessa diversidade. E as empresas, elas têm criado estruturas que permitem que esses grupos de afinidade prosperem e cumpram também objetivos fundamentais que visem o sucesso do negócio através das ações que são estruturadas. É muito difícil a gente ver esses grupos aqui pelo interior aqui de São Paulo. Eu até agora não vi nenhuma empresa que tenha realmente feito, alguma empresa tenha realmente criado estruturas que compõem esses grupos, tá? Pode ser que outras empresas mais para a capital já tenham esses grupos formados. Esses grupos, eles influenciam em diversos aspectos do negócio, principalmente em pontos como impacto comercial. Também influenciam no recrutamento, no desenvolvimento de lideranças, no marketing e nas comunicações. Esses grupos, eles têm um envolvimento com a comunidade e eles também oferecem aos funcionários a oportunidade de solucionar problemas, além de escutar ideias. Eles buscam inovar, desenvolver, demonstrar habilidades de liderança. E independente da senioridade ou o cargo que essas pessoas integrantes desses grupos ocupam dentro da empresa, eles buscam essa interação através desse envolvimento. Então, eles não ficam centralizados somente nesse grupo, eles se estendem a toda a comunidade que está em volta desse grupo, e isso impacta diretamente no desenvolvimento tanto pessoal e profissional, né? Eles não visam somente o seu núcleo, eles estendem esse processo de desenvolvimento ao local que eles estão inseridos. Então, isso é um processo até interessante na formação desses grupos. As equipes virtuais, elas são constituídas por profissionais que trabalham juntos, mas à distância por meio da internet ou outro recurso de comunicação eletrônica. Para que esses profissionais consigam atingir seus objetivos em comuns, eles necessariamente não precisam estar presente física ou presencial e necessariamente não precisam cumprir o mesmo horário. Esse modelo ele vem ganhando força no mercado de trabalho, ele vem sendo enxergado como um facilitador mediante os outros modelos que apresentam pequenas dificuldades
de serem implementados, né? Uma das dificuldades que eu apresentei para vocês é a questão da competência comportamental. Visa-se muito as habilidades técnicas e esquece um pouco da competência comportamental. Com as equipes virtuais, há alguns pontos negativos, sim, mas a distância ela dificulta muito você fazer uma análise comportamental. Você trabalha com uma equipe, mas você tem um cronograma individual a ser seguido. Você sabe que tem uma meta estabelecida e essa meta tem que ser atingida. O sucesso tem que ser conquistado, mas você é que se auto-administra. Isso positivamente é interessante, mas em relação aos comportamentos, a competência comportamental, observe que não há uma interação. A interação ela só acontece virtualmente. Hoje, um dos maiores desafios das empresas na atualidade está voltada para a formação de equipes. Em um universo onde a colaboração, nós vemos que cada vez mais está voltada para a individualidade, nós percebemos que a formação de equipes acabam perdendo espaço dentro da organização. A formação de equipes ela passa a não ser vista como um ponto estratégico de sucesso para essas empresas, né? Então, este é um grande desafio. Como formar equipes coesas, equipes produtivas. E para definir uma equipe, hoje em dia, as organizações elas devem estar atentas a alguns critérios, como pensar na estrutura da equipe, o número e a composição de pessoas que farão parte desta equipe, qual é o sistema que será usado para definir a hierarquia da formação desta equipe. E, além das habilidades técnicas, as competências comportamentais também deverão ser desempenhadas, deverão ser mapeadas, até para que ocorra a interação entre os integrantes, de modo que as influências sejam de forma positiva. Até porque essas influências, elas resultem no alto desempenho que essas organizações, essas corporações almejam. E por fim, um critério até interessante, as organizações elas devem definir quais são as normas, quais são os padrões, quais são as condutas, quais são os sistemas de punição e de recompensa têm que ser estabelecidos, além das relações que devem existir entre liderança e equipe. Todo esse processo, todos esses critérios devem ser mapeados, devem ser estruturados, mensurados. Não adianta somente estabelecer os critérios e depois esquecer de acompanhar. Então, esses são critérios que realmente definirão se a formação de uma equipe ela foi coerente e ela foi produtiva ou se ela foi eficaz. Então, são processos que toda organização deve seguir para que realmente consiga estabelecer uma equipe que seja coesa e eficaz. Os estágios para a formação e também para o desenvolvimento de uma equipe, eles começam no momento em que um grupo se encontra pela primeira vez até ao final da conclusão de um determinado projeto ou de uma determinada tarefa. Cada estágio é apropriadamente chamado e também desempenha um papel vital
na criação de uma equipe, no caso nós estamos falando de uma equipe de alto desempenho. A primeira fase é a fase de formação, o que é muito parecido com o dia da orientação que vocês receberam na faculdade, ou até mesmo com a orientação de um novo emprego que vocês conquistaram. Você pode até compará-lo com esse processo de formação vamos dizer assim, quando você sai no seu primeiro encontro. Nesse processo, há uma análise sucinta nos comportamentos. É um momento de adaptação e de familiarização. Essa familiarização ela acontece através da interação com o meio que você está sendo inserido e também com os integrantes desta equipe. Nesse processo, há uma análise sucinta dos comportamentos. É um momento que você consegue se adaptar e também consegue se familiarizar, porque os papéis e as responsabilidades elas vão começando a se formar. E também é importante que os membros da equipe acabem desenvolvendo relacionamentos, que acabem compreendendo o que cada pessoa acaba desempenhando dentro desse processo, dentro dessa formação. Há uma identificação de papéis e de responsabilidades na formação dessa equipe. Um outro estágio, que é o da turbulência, ela surge quando a realidade e o peso de completar uma tarefa acaba atingindo todos os integrantes da equipe. Então, são as divergências de ideias. Os sentimentos iniciais de excitação, a necessidade de ser educado, acabam desaparecendo com essas divergências de ideias, com essa turbulência. Algumas pessoas acabam colidindo, acabam se desentendendo. E os membros, eles podem sim discordar, até porque a discordância é sadia. Eu não vejo como discordância, mas eu vejo como emissão de ideias. Você está emitindo uma ideia, até para que chegue num consenso, até que vocês consigam concluir uma tarefa ou até mesmo expressar a preocupação diante dessa tarefa, diante da execução desse projeto. Agora, se a pessoa sentir que a outra pessoa não está se esforçando, ou até mesmo a dita palavra fazendo corpo mole, esses integrantes de equipe, eles podem questionar a autoridade ou até a orientação do grupo. Então, isso é sadio. Na formação de equipe é sadio, porque há essa turbulência, essa divergência de ideias mediante a execução da tarefa, porque as pressões vão surgindo no decorrer da execução. Então, nós temos um processo de formação, é o estágio do encantamento. Podemos dizer que a turbulência é um processo de amadurecimento da equipe, um processo de início de amadurecimento. Depois, nós vamos ter o estágio de normatização, onde as pessoas começam a perceber e também apreciar os pontos fortes de seus membros, começa a ter uma análise muito mais crítica. Há também uma proximidade maior com alguns membros da equipe. Isso não quer dizer que há rejeição, mas há sim uma interação maior com alguns membros, até que aconteça a maturidade. Essa maturidade, os grupos, os integrantes, eles começam a entrar na mesma sintonia. Começam a pensar e a ter as ideias de uma forma coesa. Todos acabam contribuindo e trabalhando de forma coerente.
até porque desejam alcançar um objetivo único. Esses membros, esses integrantes da equipe passam a ficar muito mais confiantes, passam a ficar motivados, se sentem familiarizados o suficiente com o projeto, até que a equipe ela está tão em sintonia que acabam executando a tarefa sem a supervisão. É como se todos pensassem uma única ideia. Todos estão na mesma página, todos pensam, têm a mesma ideia, todos pensam no mesmo processo e vão avançando em direção ao objetivo final, que é o sucesso no negócio. Bem, o papel emocional das equipes, elas constituem um espaço psicológico para o compartilhamento das emoções. Então, os integrantes da equipe enxergam a equipe como um instrumento para que consiga extravasar as suas emoções. O primeiro é o da racionalização. A equipe acaba adotando determinado comportamento que seja tanto para adquirir um mecanismo de eficácia na redução da ansiedade que acompanha a decisão, tanto para correr maiores riscos como para isentar-se deles. Já o papel emocional da modelação, os integrantes da equipe, eles chegam a imitar um eventual líder em notável processo de identificação. Esse comportamento imitável, ele não chega a ser copiado, mas ele é reproduzido na qualidade de modelação. No papel emocional de negação da realidade, a equipe ela adquire esse mecanismo até porque ele pode emergir da necessidade inconsciente da manutenção da equipe. Então, a equipe, elas acabam partilhando de uma mesma ideia. Por exemplo, quando a equipe ela se nega a seguir uma nova diretriz colocada pela alta administração. No primeiro momento, elas se negam a executar essa nova diretriz, até porque eles acham que o que está sendo feito no momento está sendo produtivo. Então, eles se negam a aceitar essa nova realidade, mesmo sabendo que essa diretriz ela vai trazer muito mais produtividade, ela vai possibilitar o sucesso. E eles tendo essa consciência, eles sabem que a ideia que os une é uma ideia ultrapassada, mas mesmo assim eles estão unidos para essa obtenção de sucesso. Eles estão unidos e negam a nova realidade. Um novo papel também, que é o papel emocional, que é o derivativo para carências afetivas, ocorre quando a equipe transfere a sua demanda de afeto para os seus líderes. E os líderes, eles não conseguem suprir essas carências afetivas. Então, a equipe busca no líder imediato, algumas demandas de afeto. É claro que o líder não vai conseguir suprir essas carências. Então, é um trabalho também emocional a ser desenvolvido. Na preservação da coesão, a manifestação de sentimentos significa que as pessoas elas têm condições de encontrar e liberar energia para superar as dificuldades. Então, elas encontram, através da equipe, essa possibilidade de liberar uma energia negativa e também
consegue se fortalecer na superação dessas dificuldades. No espaço para representação, as equipes elas constituem o palco no qual o indivíduo ele possui um importante espaço para representar e também aonde ele tem uma oportunidade de dar vazão às suas fantasias e o seu lado lúdico. Ele consegue ser aquela pessoa que ele realmente é dentro da equipe. No espaço para a catarse, ele diz respeito, esse espaço, ele está vinculado a uma situação de crise. As equipes, elas se tornam verdadeiros muros de lamentação. É um espaço para manifestação emocional, tanto individual quanto coletivo. Então, a equipe acaba se tornando um muro de lamentações para esses integrantes. Ao mesmo tempo, pode ocorrer que aconteça essas lamentações em todo o grupo, mas também há um processo individual que esses integrantes encontram dentro da equipe. O último útero protetor, o trabalho em equipe, ele proporciona a oportunidade de isolamento, representada por um espaço e tempos exclusivos. É como se fosse um abrigo contra tempestades, que acaba gerando conforto emocional. Então, muitas vezes encontramos pessoas que dizem que ficam melhores trabalhando com a equipe, se pudessem passariam 24 horas trabalhando com a sua equipe, do que em outros lugares. Então, é porque se sentem como se estivessem protegidas em um útero. Por isso que há esse papel emocional e ele é denominado como útero protetor. Também vemos que há algumas condições externas que são impostas na formação e desenvolvimento das equipes, que são a estratégia da organização, as estruturas de autoridade, os regulamentos formais, os recursos organizacionais, a seleção de recursos humanos, a avaliação de desempenho e sistema de recompensa, a cultura organizacional, as instalações físicas de trabalho. Todas essas condições são condições que influenciam também na formação e no desenvolvimento das equipes. Trabalhar em equipe requer um empenho de todos os trabalhadores, funcionários da organização. E existem muitas vantagens nessa união. A primeira ocorre quando há uma maior quantidade de fontes de informação e que tem-se a necessidade de que cada membro da equipe possua uma formação, possua experiência, além de ter conhecimentos diferenciados que podem ser compartilhados entre os integrantes da equipe. Em relação à criatividade, é importante que cada membro da equipe ela tenha um ponto de vista, um jeito diferente de pensar e de ver as coisas, o que torna a equipe fortalecida, munida de um maior grau de criatividade. Até porque quando se lança uma ideia, os outros também podem aperfeiçoá-la e também podem colaborar. O aumento de aprendizagem, ela ocorre e resulta no convívio do diário em diferentes situações desses integrantes. E isso faz com que eles, como integrantes da equipe, troquem experiências e dividam o conhecimento e que visem aumentar constantemente esse aprendizado. Até porque cada um vai trocando experiências e vai fortalecendo essa troca de experiências. Em relação à satisfação na participação de decisão, ela está direcionada
A quem é que não se sente e gosta de se sentir importante? A equipe, ela proporciona que cada integrante tenha o seu valor, esse valor diferenciado e único. É importante até para a tomada de decisões. Com isso, demonstra que uns precisam dos outros para a tomada de decisão ou até mesmo para a construção de algo onde cada um possa colaborar. E assim, cada membro ele consegue se conhecer, ele consegue ajudar, ele consegue colaborar de forma muito mais criativa e eficaz, além de possibilitar que seja exercido e também seja efetuado dentro da equipe uma autoavaliação, onde a equipe ela consegue deixar transparecer como é cada indivíduo e como cada indivíduo age, além desse indivíduo ele também consiga se autoavaliar todo o tempo. Então essas são as vantagens que o trabalho em equipe traz. Uma chance de sucesso ela é muito mais próspera quando essa equipe ela tem esse desenvolvimento, esse empenho de colaboração. Em relação às desvantagens, nós podemos trazer como aspectos negativos a criação da cultura do consenso obrigatório, quando essa cultura ela é imposta aos seus liderados, não há uma troca de opiniões, nem o compartilhamento de ideias. Ocorre quando há uma redução excessiva da supervisão, né? Não há um líder que exerça uma influência positiva sobre a equipe. Há uma radicalização em torno das decisões tomadas. Vamos lembrar da autoridade autocrática. Então, há uma radicalização, uma imposição. Como aspecto negativo também nós encontramos o sentimento de identidade excessivo, quando não há uma identificação com a estrutura organizacional, que às vezes atrapalha na obtenção dos resultados, o alcance do sucesso. E também a redução da ousadia em tomadas de decisões. Apenas uma pessoa decide, né? Mesmo que seja, vocês vislumbrem um resultado negativo, apenas uma pessoa decide qual é a melhor decisão a ser tomada. Então, esses são os aspectos negativos que acabam influenciando no trabalho em uma equipe. Existem alguns fatores, algumas causas do mau funcionamento da equipe. E essas causas, elas acabam contribuindo para as falhas no funcionamento de uma equipe. A primeira é a liderança despreparada ou sem um perfil para a tarefa. Isso nós vimos em alguns tópicos anteriores, em algumas aulas anteriores. A escolha dos participantes sem preocupação com o perfil ou com a tarefa ou até mesmo com a disponibilidade do tempo. Isso nós temos também a ciência que ocorre geralmente quando há um processo seletivo, um recrutamento e seleção, em que há profissionais que são indicados. O terceiro mau funcionamento, um outro aspecto, é a falta de preocupação em fixar missão, a perseguir os objetivos. Isso acontece quando não se tem estabelecido as metas, os objetivos, quais são os propósitos a serem alcançados, ou não estão muito bem claros, ou não são ditos. A equipe também não consegue descobrir
qual é a sua trajetória. Isso fica difícil para esta equipe desenvolver algum trabalho, e também a supervisão inadequada ou inexistente. Isso também se enquadra numa característica da liderança, né? Nós vimos os tipos de liderança, que era o líder autocrático, o liberal e o democrático. Então, não pode se ceder em apenas um estilo, tem que se analisar a situação até para ver qual será o estilo a ser adaptado, qual é o estilo que vai ser aplicado. Agora, quando não ocorre uma definição de papéis, o resultado é no mau funcionamento da equipe, até porque ela não tem um direcionamento, não existe uma supervisão adequada, ou ela nem existe sobre a equipe essa supervisão. Então, esses são os fatores que ocasionam o mau funcionamento da equipe. Bem, o líder, ele possui um papel de extrema importância frente à equipe, como nós já vimos. E para que o líder ele exerça essa influência positiva de liderança, ele deve ter a habilidade de conduzir a equipe, ele deve estabelecer um clima favorável entre a equipe, ele deve perceber, diagnosticar as variáveis ambientais, sejam as variáveis técnicas ou comportamentais, como nós já vimos. O líder ele tem que orientar as ações e o futuro da equipe, é a supervisão que ele deve exercer, ele deve acompanhar. O líder tem que estar atento ao momento, esse momento envolve o comportamento individual e também o comportamento da equipe de forma geral. O líder ele tem que ter a habilidade de compreender, ele tem que apoiar, ele tem que orientar essa equipe até que alcancem essa alta performance, até que alcancem o sucesso desejado. Bem, e por fim, diante de todo o conteúdo que nós vimos, que vocês leram e que vocês foram acompanhando, eu estou sugerindo para vocês um link, né, um vídeo que faz uma analogia entre os gansos e as equipes. Na apostila de vocês vão visualizar, vocês vão ler um texto. Eu coloquei o link, até porque o ser humano ele é muito visual, né? Ele capta as mensagens através de imagens. E isso vai ajudá-los a estabelecer essa relação que existe entre a liderança, o líder e a equipe. Então, eu vou pedir para vocês acessarem o link, anotem os vínculos emocionais, essas habilidades que vocês podem perceber e as diferenças que podem ser encontradas através desse vídeo. É um vídeo curto, não é um vídeo longo, tá? Espero que vocês gostem, mas percebam, façam uma análise crítica em relação entre líder e equipe e também esses comportamentos emocionais e habilidades que envolvem essa dinâmica. E para concluirmos, né, eu peço para vocês observarem essas questões que estão no slide, procure respondê-las e na próxima interação, se vocês quiserem discutir, trazerem ao grupo, até para a gente trazer algumas similaridades, algumas percepções de vocês, é importante vocês discutirem no nosso grupo do WhatsApp, tá? Espero que vocês tenham compreendido.
Caso encontrem alguma dúvida no material, façam a anotação e tragam para o nosso próximo encontro, tá bom? Até mais, bons estudos!